Ok, boa noite. Sou o professor Luiz Carlos Noronha. Prazer aí a todos que estão acompanhando a nossa live ao vivo, né? Pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo Instagram. Essa nossa live vai contar com a presença do jornalista bastante conhecido em todo o Rio Grande do Norte, Brito, né? Brito, do blog do Brito, vai participar aqui dessa nossa live. E hoje nós vamos conversar aqui um pouco sobre política, né? A eleição 2020, esse ano vai ocorrer, nós vamos falar, e o papel do vereador aqui no tema da eleição 2020. Vamos começar com o papel do vereador. Boa noite, jornalista Brito. Professor, é um prazer retornar novamente essa nossa conversa, quando a gente tinha lá na TV União, com eu, você e o nosso amigo Manuel. Então, para mim é uma honra, um prazer a gente conversar sobre esse tema que é bastante instigante. Falar sobre os deveres do vereador, que muita gente ainda não sabe, as pessoas ainda talvez não saibam nem quem votou no último vereador na última eleição. Ok, então estamos iniciando aqui a nossa live. Hoje à noite, segunda-feira, estamos aqui ao vivo. Vamos das 21 horas e 30 minutos até 22 horas e 30 minutos, ok? Vai ser 1 hora de programa aqui ao vivo, né? Participação também aí pelas redes sociais. Nós estamos ao vivo no Facebook, do professor Luiz Carlos Noronha. Estamos também no YouTube e também no Instagram, ok? Então, vamos começar hoje aqui falando um pouco sobre o papel do vereador. Como o Brito falou aí, tem gente que não lembra nem quem votou, né? Quanto mais qual é o papel do vereador. E isso é muito importante, porque às vezes a gente cobra do vereador sem ser da alçada dele, né? Tá certo? E isso é ruim, porque o processo democrático precisa que cada um legisle aonde lhe cabe, né? Então o vereador ele tem o seu papel limitado, tem o seu limite pela Constituição, o limite também pela nossa lei orgânica, né? A nossa Constituição, a lei orgânica aqui de Natal, e o vereador ele tem que trabalhar em cima disso. E eu vou passar aí para Brito aí para ele fazer aí uma primeira pergunta e a gente está aqui à disposição. Jornalista Brito. Na verdade eu vou fazer uma explanação aqui rápida das funções do vereador. Em cima disso eu vou lhe fazer uma pergunta. Okay. Bom, nós sabemos, e a grande maioria sabe, o nosso sistema político, de um modo geral, da República do Brasil, da República Federativa do Brasil. Você tem 3 poderes, formada a República forma de 3 poderes, legislativo, judiciário e executivo. O legislativo, na ponta, o primeiro na ponta aqui é o legislativo municipal, é a Câmara de Vereadores. Então, por ser tão na ponta, eu acho que é de importância extremamente fundamental as pessoas conhecerem quais as funções, realmente as funções dos vereadores, para que ele é eleito, o que ele pode fazer quando chegar na Câmara Municipal. E muita gente se percebe nas campanhas, em todas as campanhas, e isso é corriqueiro, que vereador promete asfaltar a rua, promete dar casa, promete fazer isso e aquilo, e na verdade não é função nenhuma do vereador fazer isso. A gente sabe que a função do vereador é legislar, criar leis, né? O que a gente diz aí, viu, Brito? Só somando aí com você, é que nós, vereadores, é muito cobrado por coisas que não cabem para a gente. E se você analisar, a principal função do vereador mesmo, se você olhar, é a de fiscalizar. Exato, fiscalizar, porque o mais importante, eu acho que de todas as funções do vereador, é a fiscalização. E primeiro é o seguinte, a gente vive num país, né, que uma cultura completamente maluca, leva vantagem em tudo, sabe, aquela dos anos 70, quando Gerson foi para a televisão dizer que era importante levar vantagem, todo mundo quer levar vantagem em tudo. Gerson aí, para quem não acompanhou, foi um jogador da seleção de 70. A seleção brasileira, que ele fazia uma propaganda do cigarro chamado Vila Rica,
aí dizia é importante levar vantagem em tudo, etc. Uma coisa mais ou menos assim. E isso se enraizou em toda a sociedade brasileira. E isso levou a corrupção ao extremo, é o que a gente já viu por aí, de Lava Jato, Mensalão, etc. e tal. Então, quer dizer, e isso é preciso ser combatido na raiz, no início. Então, quer dizer, nas campanhas, os vereadores, alguns candidatos a vereadores propõem fazer 1000 coisas que não é função dele, mas como o povo ainda não entende, e a gente tem uma democracia extremamente jovem, a gente tem eleição de 2 em 2 anos, era para ter eleição, se fosse, né, importante, é tão importante que devia ter eleição todo ano, mas, enfim, a gente vamos aqui debater as funções de vereadores. A o princípio, papel, né? Era isso. Então, voltando aqui, para cá, grande Robson Semog. Então, o que é que ocorre aí? Ó? O vereador, ele legisla sim, mas ele tem um limite para legislar. Por exemplo, eu não posso criar um projeto para cobrir todas as quadras de esporte do bairro. Ou então para dar remédio gratuito. Por quê? Porque isso não é função do vereador. Imagine só, Natal possui 29 vereadores. Se cada um criasse uma lei, um para cobrir as quadras, outro para construir praça em todos os terrenos baldios, o prefeito não ia fazer nada a não ser cumprir aquela lei que o vereador criar. Então isso não pode, o vereador não pode criar um projeto que gera despesa. Se vocês acompanharem os vereadores na Câmara, quando eles fazem a propaganda deles, só tem projeto inconstitucional, a grande maioria. É só projeto que leva despesa para o prefeito. Então isso não pode ser feito. É só perda de tempo. Eu fui vereador com 2 mandatos na Câmara, a gente discutia um dia um projeto, outro dia outro, vários projetos que eram inconstitucional. A gente alertava, mas o pessoal insistia. E por que esse projeto não pode ser assim? Primeiro, até para fiscalizar. Os projetos, mesmo que pode gastar dinheiro, que o executivo pode, é ele que pode construir praça, escola, tudo, qualquer projeto, mesmo assim, ele tem que mandar isso num plano plurianual, depois votar ano a ano na lei de diretriz orçamentária, exatamente para que o Ministério Público, o Tribunal de Contas, os próprios vereadores possam fiscalizar. Então, existe todo um caminho traçado que foi amarrada ao longo dessa evolução, na evolução da nossa democracia, exatamente para evitar esse dinheiro perdido, jogado fora, essa corrupção. Então, se cada vereador pudesse criar qualquer projeto de uma hora para outra, tá certo? Quisesse criar qualquer projeto de uma hora para outra, gastando, e sem estar lá no plano plurianual, dizendo tal projeto que só quem pode é o prefeito, dizendo a meta, quantas pessoas vai atingir, né? Tudo isso daí. Então, se Sueli Noronha aqui, minha irmã estava ligando, então se tudo isso você deixasse o vereador a cada dia fazendo uma lei nova, gerando gasto, não tinha nem como o Ministério Público, o Tribunal de Contas, os órgãos fiscalizadores, os próprios vereadores fiscalizar, porque ia ser uma lei atrás da outra, e isso até atrapalha. Então o vereador, ele não pode criar um projeto que gere despesa, que o prefeito tenha que tirar dinheiro, como eu disse, para cobrir todas as quadras de esporte. Isso não pode ser. Então ele tem um limite, por isso que eu digo, o legislar do vereador é onde ele lhe cabe. Por isso que a mais importante missão do vereador é exatamente a fiscalização. Se cada vereador fiscalizasse, compensaria muito o gasto que hoje nós temos na Câmara de Vereadores. Agora acontece que a maioria dos vereadores vão chegar lá, cruzam os braços, ficam calados, só trocando cargos, apoio lá do prefeito. Então ele não faz a fiscalização. Nos nossos 2 mandatos, no primeiro mandato, o prefeito era Carlos Eduardo Alves. Nós votamos e reprovamos as contas. Foi a primeira vez, está na história aí de Natal, reprovação da conta de um prefeito. Depois veio o Micarla, que era oposição a ele, nós pedimos o impeachment, né? O primeiro pedido de impeachment foi de minha autoria, solicitando, porque não estavam fazendo o serviço bem para o público. Então, se o vereador fiscaliza, compensa muito o gasto nele, porque na hora que a gente fiscaliza direitinho, sobra dinheiro para a praça, sobra dinheiro para cobrir a quadra de esporte, sobra dinheiro para as creches. Isso é que é importante, a fiscalização, e lógico, tem as outras partes que ele elege lá no que cabe,
mas tem que saber o que o vereador pode fazer. Brito, complementa aí um pouquinho. Mandar um abraço aqui só a Edilson Dantas, né? Lá de Parnamirim, né? Grande Edilson Dantas, acompanhando aqui a gente. Julinho, o grande Moacir, né? Moacir aí do Acop, lá de Pirangi, a turma toda acompanhando. Brito, fala um pouquinho aí. Eu falei aí do papel do vereador, explicando por que ele não pode criar projeto para construir uma escola em cada esquina, exatamente porque isso cabe ao prefeito, ao executivo. Se as suas ruas lá, os seus terrenos, os alagamentos não estão resolvidos, é porque os prefeitos tiveram outras prioridades. Mas isso é função do prefeito. O vereador pede, cobre, corre atrás, mas é muito difícil ser atendido porque o prefeito quer doar cargos e, como era antigamente, aí em vários pontos, chegava no final, comprava um vereador por um valor, por outro, como a gente viu aí com essa Lava Jato. A primeira função do vereador é representar a sua comunidade. Isso é ponto pacífico. E a partir daí ele vai elencar os problemas, né, que ele pode levar para a Câmara, ser dividido, ser discutido com seus pares, e daí buscar soluções, na verdade, são soluções que vão depender do Executivo. Os vereadores não têm dinheiro, eles não têm verba para criar projetos, para resolver problemas. Na verdade, eles criam projetos, esses projetos são debatidos no plenário, se aprovado, vai para o prefeito, e o prefeito sanciona ou não, aceita ou não. Mas eu queria voltar, eu acho que isso é uma premissa, todo mundo sabe disso, que a função principal do vereador é representar a sua comunidade, seu povo. Mas eu queria voltar ao início, professor, do que você falou aí, interessante, a relação dos vereadores. A gente, há tempos, a gente vê uma relação meio promíscua entre os poderes. Isto é, a gente tem um sistema político de três poderes que são harmônicos, mas independentes entre si. Eles, né, têm essa comunhão, mas eles são independentes. E a gente vê muito, principalmente nas câmaras municipais, quando o prefeito, para aprovar seus projetos, o que ele faz? A primeira coisa que ele faz é tentar montar uma bancada para poder passar seus projetos, e a oposição fica, na maioria das vezes, sem atuar. Isso continua acontecendo. Você acha que continua acontecendo na Prefeitura do Natal, na Câmara Municipal, com o atual prefeito? O que acontece é que, como você colocou, e tem que haver independência do poder. O executivo aqui, mandando o projeto que ele quer, com dinheiro para atender a comunidade, a quantidade que vai ser atendida, esse programa aonde vai chegar, qual a faixa de renda. Então isso tudo que gera despesa tem que ser o prefeito. Um vereador não pode criar um projeto que gere despesa, mesmo se os outros concordarem, ele está fazendo uma ação inconstitucional. Isso pode gerar um ADIM de qualquer cidadão ou do próprio prefeito, ou então o prefeito vetar. Então os vereadores perdem muito tempo, infelizmente, criando projetos, lei, para depois dizer que a lei é dele, mas você olhar a lei que o vereador colocou ali, e que você vê que está levando despesa para o prefeito, o vereador não cabia ali, ele perdeu tempo. Ele pode legislar em outras funções, mas não que gere despesa, não projeto que dê despesa. Aí o que é que ocorre? Os vereadores perdem todo esse tempo colocando projeto inconstitucional, esses projetos às vezes é até aprovado, o prefeito às vezes veta, ou às vezes faz de conta que não vê, mas não coloca isso em prática. Então, para que está servindo a Câmara Municipal? Então, o importante, como eu disse, é, lógico, a fiscalizar, é acompanhar, lógico, tem outras coisas que ele fazer, acompanhar a lei orçamentária, né, discutir as emendas, mas o vereador ele não pode estar submisso ao prefeito. Uma coisa é sintonia. O executivo pegando um prefeito, pegando um bom prefeito, que infelizmente Natal aí
não tem, nesse sistema está aí há vários anos, né? Eu acho que a partir de agora os prefeitos estão vendo, os pré-candidatos estão procurando os vereadores, os pré-candidatos a vereadores, para discutir, para abrir um leque, porque acabou aquela coisa de antigamente que o prefeito chegava e comprava, como a gente viu aí nas Lava Jato e tudo, prefeito, governadores, presidente, né, com quantias enormes aí de dinheiro, terminava comprando os votos. Então isso mudou, a legislação mudou, hoje ele está vendo que ele está precisando de vereadores que tenham representatividade, que tenham voto espontâneo e não que comprem voto, porque a maioria sabe quem chegou ali comprando o voto ou não, naquelas coisas, né? Existem muitos processos aí rolando, anda um pouco devagar a justiça, mas existe, a coisa está melhorando, o TSE e TRE já amarrou muito essa legislação, mas é importante que o eleitor vote consciente, né? Porque, como eu sempre digo, a escolha do voto é nosso, mas as consequências não. Então o que a gente quer de uma Câmara, que um vereador que chegue lá na Câmara, é que ele tenha sintonia sim com o prefeito para ajudar na lei orçamentária, para discutir, fazer audiências públicas, é um papel importante do vereador, tá certo? Chamar a sociedade para dentro da Câmara, né? Agora não ser subserviente do prefeito em troca de cargos e às vezes passar o tempo todinho e não fazer um pronunciamento. E isso, a cultura está mudando, a sociedade está acompanhando as redes sociais, hoje tem canais como nós estamos aqui, no YouTube, Facebook, no Instagram, né? Então, estamos levando essa mensagem para o pessoal começar a ver que o vereador ele pode fazer várias funções, mas se ele fiscaliza o prefeito, compensa sim manter esse sistema de executivo, legislativo e judiciário, à medida que cada um esteja em sintonia, mas que façam a sua parte, que cobre, porque aí nós teremos o prefeito ainda com mais fiscalização, além do Tribunal de Contas e do excelente Ministério Público, ele começa agora a ter a fiscalização da Câmara Municipal. Então, ele está vendo que vai ter que trabalhar correto, e isso beneficia o povo, beneficia ele mesmo para uma possível reeleição, né? E os vereadores lá de olho cobrando, beneficiando assim a sociedade. Grande jornalista Brito. Temos agora uma evolução extremamente rápida no meio da comunicação, que foi o advento da internet, né? E das redes sociais. Mas eu vou falar aqui uma indiscrição, eu não vou citar o nome, mas eu fiz um trabalho para um juiz eleitoral, e a gente conversando, batendo papo sobre corrupção, etc., e a legislação eleitoral, e etc. E lá bastante ele me disse que a funcionária dele, que cuida lá, o SG, cuidava lá da casa dele, certa vez pediu para sair uns dias na cidade dela, no interior, porque ela iria votar, e eu disse, não, tá certo, tudo bem. Ele disse, não, mas você não vai voltar logo e tal? Ele disse, não, mas eu queria um dia mais, porque eu vou conversar com o prefeito e ele vai me dar um dinheirinho. Quer dizer, ele disse, olha, eu sou o juiz eleitoral, eu podia agora lhe dar uma cadeia. Ele disse, eu não fiz isso, Brito, porque o povo ainda não está acostumado ainda com a democracia, com as eleições, com essa liberdade que a gente tem. Quer dizer, então eu acho que eu vi agora, só acrescentando aqui mais, eu vi essa semana uma notícia que está no Congresso Nacional, uma PEC para suspender as eleições, mas não é dessa que eu quero falar do Major Olímpio, que ele está entrando com a PEC, junto com uma parte do Centrão, pedindo, adiando as eleições para que as eleições sejam coincidentes, quer dizer, a gente ter eleições só de 4 em 4 anos, o que eu acho isso um crime, porque nós temos uma democracia tão jovem, uma democracia que as pessoas não sabem votar, as pessoas não sabem ainda o que é democracia, as pessoas não têm percepção do que seja isso, e a gente só aprende, certas coisas a gente só aprende na prática, praticando, sabe? Se você todo dia você tiver uma eleição elegendo o seu chefe da sua empresa, o diretor da sua escola, sabe, o Ministério Público, se for a legislação assim o permitisse, e etc. Seria assim que as pessoas começavam a perceber que elas têm força, que o voto dela vale alguma coisa, não vender por 50, 30 reais.
Evidentemente que agora a gente há um processo de evolução, sim, como você disse, e nas redes sociais principalmente, porque é o seguinte, hoje as pessoas não fazem mais nada escondido. Se um vereador, qualquer político faz alguma coisa errada, alguém sabe, alguém descobre, no outro dia já está na internet, e isso de toda forma ele vai minimizando e vai minguando o seu eleitorado. Mas ainda assim, a gente tem esse grande problema, eu acho que esse grande problema começa na ponta, assim, com os vereadores. Por isso que eu acho extremamente importante e necessário as pessoas discutirem cada vez mais política nos seus bairros, na sua comunidade. Eu não sei se a Câmara Municipal de Natal tem esse programa, como havia um programa na Assembleia na comunidade, uma coisa assim, se não me engano. Era importante, interessante que a Câmara Municipal saísse do seu prédio, fosse as comunidades, o seu vereador, o vereador digamos assim, de Nova Parnamirim, do centro, sei lá, da sua comunidade, levasse a Câmara para lá para discutir determinadas audiências públicas, fossem nas comunidades e não na Câmara Municipal. E voltando aqui, Brito, acompanhando aí seu raciocínio, o que eu observo é que os vereadores, como ele disse, é como um entregador de pizza. Ele vai entregar uma pizza, aumentou o preço, o pessoal quer bater nele, quer cobrar ele, mas ele não é o responsável. Então, se cada um saber a função do prefeito, que é construir a praça, quer fazer projeto para atender a comunidade mais carente, mas tudo projetos bem pensados, mandado num plano plurianual, discutido numa lei orçamentária, o valor, a quanto vai chegar. Essa lei orçamentária, ela vai para o Tribunal de Contas, ela vai para o Ministério Público, cada vereador recebe, entidades, organizações, ONGs, podem pegar isso e fiscalizar. Agora, o que eu disse, os vereadores às vezes atrapalham, começa a botar lá um projeto para gastar dinheiro, como eu disse, fazendo academia, tantos mil em tanto canto, mandar comprar equipamentos para doar isso, doar aquilo, quer dizer, ele cria projeto que gera despesa para o prefeito, que isso é incondicional, e além disso, ele atrapalha a fiscalização, porque nem todo mundo está ali, acompanha todo dia o que está ocorrendo na Câmara. Então aprovam as leis ali que, se o prefeito quiser, ele aproveita aquela lei, e aquela lei foi aprovada pelos vereadores, mas não poderia ser, porque gera despesa, mas o prefeito pode aproveitar e usar aquela lei que foi dado para ele, sem essa lei estar no plano anual, sem estar nas leis orçamentárias, o que gera até dificuldade para a fiscalização dos órgãos, como os próprios vereadores, como eu disse, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, né, porque não tem acesso a essas leizinhas que é feita de última hora, quando não podia, porque a evolução da democracia já existe toda essa parte. Todo mundo sabe, eu sou professor, tive 2 mandatos de vereador, mas tenho mestrado em física, tenho engenharia elétrica, mas eu fiz a minha pós-graduação em gestão pública para acompanhar tudo de forma mais coerente, de forma mais positiva para a cidade. Então, às vezes, você não conhecer o papel do vereador, ou o próprio vereador não sabendo, ele cria uma lei que gera despesa e ele está dando um espaço para o prefeito de aproveitar aquela lei, que é uma lei incondicional, era para o prefeito vetar, né? Mas às vezes até o prefeito veta e os vereadores vão lá e aprova, tira o veto do prefeito, quer dizer, até atrapalha, mas está dando espaço para o prefeito pegar uma lei que está gastando lá, que não tem lá o vereador, além de tudo, criar um projeto incondicional, uma lei incondicional, ele termina não abarrando essa lei, não tendo todo o arcabouço jurídico que uma lei necessita para, assim, poder ser fiscalizada. Então, vocês tenham cuidado com o que acompanha, para não cobrar errado do vereador e também para não cair no populismo, uma lei, o vereador chegar, essa lei que foi eu que fiz, uma lei totalmente constitucional que às vezes nem está sendo aplicada, e o pior, ele perdeu tempo discutindo aquelas leis, com energias, com tempo lá na Câmara, que poderia estar fazendo outras coisas, né? Então, termina atrapalhando, né? Isso que é importante, saber, por exemplo, uma função importante que o vereador pode fazer, criar comissões. Eu mesmo criei lá na Câmara, quando vereador, tive 2 mandatos, e fui para deputado estadual, tive 2 votações, hoje sou o segundo suplente de deputado estadual, tive 13.500 votos, mas nunca fui atrás de cargos lá, em troca de votos, nunca fui vender os votos que me deram. Continuo como professor, sala de aula, de cursinhos, colégios particulares, no estado também, estou lá dando minha aulinha, voltei para lá, nunca usei isso.
Eu quero chegar lá como eu cheguei, como vereador, como eu fiz, reprovei contas de prefeito, pedi impeachment de outro, porque o caminho é esse, é a fiscalização, é o principal ponto. Então, o vereador, às vezes, ele termina não conhecendo também tudo isso, termina criando leis populistas, às vezes até por maldade, mas termina deixando lei, como eu disse, aberta, com brecha, para um mau executivo aproveitar e utilizar-se daquela lei. Quando, na verdade, ele sabe, o executivo, que tem a lei, os programas que ele for fazer, tem que ser bem feito, dizendo a quem vai atender, colocando tudo isso direitinho e passando na lei orçamentária de ano em ano, ou no plano por anual de 4 em 4 anos, para que possa ser assim, cada vez mais fiscalizado por todos os órgãos, tanto a Câmara Municipal como os órgãos internos, Tribunal de Contas, Ministério Público. Então, isso é importante, a sintonia. Quando eu criei lá a Comissão de Educação, de Cultura, de Esporte, a de Educação já existia, mas era junto com a de Saúde, então foi um projeto de resolução meu criando isso. A gente criou exatamente para discutir isso. Então, a educação tinha espaço, né? E eu, como educador, posso dizer que sou um parlamentar da educação, porque eu estou mesmo na sala de aula, eu não estou usando a educação sem nunca ter ido em sala de aula, ou que muitos usam o nome professor educação, e nunca viveu o fronte, está lá na fronte, né, no fronte de batalha, na frente lá, no dia a dia, na guerrilha, em sala de aula, sim, para saber as reais necessidades da educação, estar lá dentro do colégio, do estadual, como eu estou, toda semana, como vereador que eu ia nas escolas municipais, né? E como vereador também conhecer a realidade da escola particular. Então, quando eu uso o nome educação, eu uso porque eu vivo o dia a dia. Não é aquela educação de quem vive atrás de um birô, ou de um executivo, ou de quem nunca nem foi para a sala de aula, né? Às vezes usando até de um sindicato, alguma coisa, para sair disso e não conhecer a realidade, porque só conhece quem está lá dentro. Então, essas comissões é importante ser criadas, o vereador tem muito o que fazer. Tem muito como somar com a cidade, como eu disse, aquelas audiências públicas importantíssimas, tá certo? Nós fizemos alguns projetos também que melhorou a qualidade de água de Natal. Eu, como engenheiro, fiz audiência pública, aquela construção de sumidouros que antes dos shoppings, prédios grandes, lançava água lá fora, hoje ele tem que ter um sumidouro, né? Isso tudo ajudou, com audiências públicas, com CAERN, com tudo presente. Então, esse é o caminho. Então, audiências públicas, projetos de resolução dentro da casa, como criar comissões, como a Frente Parlamentar, que a gente também ajudou a construir, na época lá junto com a irmã, de apoio à criança e adolescente, né? A Frente Parlamentar de Ciência e Tecnologia, tudo isso você está trazendo a sociedade para dentro da casa, né? Isso são tópicos, audiência pública, comissões, semanalmente discutindo, aí a sociedade vai para frente, porque é isso que funciona. E com relação, Brito, à reeleição que você falou, a reeleição, pelo contexto que está lá em Brasília, a eleição vai ser esse ano, não vai mudar. Talvez adie aí uns 2, 3 meses, se adiar, porque para adiar, isso tem que mexer na Constituição, tem que fazer votação, tem que ser votação presencial, não pode ser online, tem o tempo de o interstício, né, de votação de um projeto para outro, é muito difícil mudar a Constituição. E também eles mantiveram os planos aí de título, né, de mudança de endereço eleitoral, tudo não foi modificado e estava em cima agora da crise. Então, nós temos a eleição só em outubro, pode ser que adie aí um mês, ou aumente o horário, né, em vez de ser de 8 às 5, seja de 8 às 9 da noite, por exemplo, ou divida em 2 dias, mas a eleição vai ocorrer, até porque para mexer nela é necessário mudar muito a Constituição. Infelizmente, nós estamos vendo aí o Brasil, até uma pandemia, terminou em crise política. Então, quer dizer, está muito distante de conseguir fazer mudança, ainda mais mudança em Constituição para a eleição. A eleição deve ocorrer hoje, eu estou falando pelo que a gente sente no momento, né? E de meses atrás. Então, a eleição é esse ano, o máximo que pode ocorrer é um atrasozinho aí de algum tempo. Mas hoje, esse ano, teremos eleição para vereadores e para prefeito. Jornalista Brito. Ele propôs uma PEC para as eleições serem adiadas para 6 de dezembro. Está em negociação, e eu vi uma entrevista de Rodrigo Maia dizendo que esse é um grande movimento realmente para que seja adiada e seja para dezembro.
Eu vi essa PEC, inclusive coloquei até lá no nosso status, agradecendo aí o pessoal do estado, meu irmão Roberto Noronha, Sueli Noronha, né? Tá aí ao vivo aí, a mãe de Evândio Júnior, toda a turma aí Noronha. Então, o que é que acontece aí? Você acha que essa PEC... Essa PEC, é como eu disse, para mexer na eleição, pode até adiar algum mês, mas mesmo para adiar esses meses é uma PEC, é uma proposta da emenda à Constituição. Então, para mexer na Constituição, os deputados têm que estar presentes, têm que fazer sessão presente. A votação do primeiro turno para o segundo turno tem um tempo que tem que ser respeitado, tantos dias, né? Lá, então, é o que chama o interstício, né? Então, esse tempo, é isso que eu digo. Do jeito que o país está, é muito difícil trabalhar isso daí. A gente vê Brasília meio perdido, não só a presidência, né? Mas aqui a gente torce para o presidente dar certo, para a nossa governadora dar certo. A eleição já acabou, né? Mas a gente está vendo que, infelizmente, a coisa não está muito bem por lá. Então, para acontecer essa mudança da data, é possível. A data para o primeiro turno é dia 6 de dezembro, e por essa proposta de emenda constitucional, o segundo turno seria 20 de dezembro. Mas tem que ter toda essa votação, passar por todas as comissões, né? Então tem que haver uma logística muito forte lá dentro do Congresso Nacional, tanto quando a gente diz Congresso, já está falando Câmara dos Deputados e do Senado, né? E a gente percebe que realmente hoje nós não conseguimos ver essa logística. Vamos torcer aí para que eles voltem ao normal aí, né? E a gente tenha o país andando, o Estado andando. Eu torço que as eleições sejam esse ano, até porque eu gosto de eleições e gosto de votar, e eu acho que é necessário as pessoas exercitar o voto. E na minha opinião, só interrompendo um pouquinho, esse ano vai ser, né? Porque não tem até como mudar outras coisas, é mais complicado ainda, como eu falei. Mas a data talvez eles consigam. Mas tem que trabalhar muito, do jeito que está meio complicado. Mas continua aí, Brito. Não, eu estava falando que eu acredito que as eleições serão esse ano, até porque, pelo que você explicou aí, é preciso um esforço gigantesco para mudar tudo isso, e todos os trâmites legais, em comissões e etc. Mas a minha preocupação agora, Luiz, em relação às eleições agora, se for em outubro, é a grande abstenção, né? Porque nas eleições passadas, aqui em Natal, você teve 100 e tantos mil votos que as pessoas não foram votar, não sei outro tanto voto em branco, sabe? Então, quer dizer, com essa pandemia, as pessoas com medo de sair de casa, o governo federal diz uma coisa, o governo estadual diz outra, o municipal diz outra, há uma confusão de informações e não há uma informação linear. Briga política, né? Infelizmente, a pandemia vira política. Briga política. Nós estamos em 3 grandes crises. Uma financeira, se avolumou agora, com essa da pandemia, e a crise política, que quer dizer, a gente poderia citar... Desnecessária, né? Todas, exatamente. Alguns, a política desnecessária, né? A política extremamente é desnecessária, mas é gerada todo dia pelo o presidente da República, que deveria estar coordenando tudo isso e calmando, botando os panos quentes nas brigas internas, nas picuinhas, acabar com isso para tratar dessa pandemia, tratar da economia, para depois se pensar em política. Mas, enfim. Então, eu acho que, se houver mesmo as eleições agora em outubro, o número de abstenção vai ser enorme. Né? A gente teve ano passado 104 mil. Eu acho que se for agora, a gente vai ser um número incalculável. E um fato que está ocorrendo, né, Brito? Você sabe, depois daquele mensalão, Lava Jato, a gente sabia que tinha dinheiro, mas não imaginava que era aquele volume enorme, aquelas caixas, milhões de dinheiro, né? E hoje o que a gente está vendo é que os vereadores, o prefeito, ele tem imagina assim, viu, Luiz? Eu imagino assim, uma imagem que não me sai da cabeça, quando abriram o apartamento lá de Gedel, encontraram aqueles 50 milhões, uma ruma de caixa, dinheiro. Meu Deus, aquilo é dinheiro do povo, roubado do povo, da saúde. É verdade. O pior é o que não encontraram, né? Quantas caixas dessas foram encontradas? Só aquela imagem é chocante. Não é? Só aquela imagem. Você abre um apartamento e vê dinheiro em caixas. Parado, né? Que podia estar parado ali, na economia além disso, né?
Exato, na saúde, na educação. O que a gente vê hoje, Brito? Você falando aí da desistência, o povo não querendo votar por conta disso, mas o pior, hoje, como os vereadores, prefeitos não tem mais aquela ruma, essas caixas de dinheiro, né? Que graças a Deus diminuiu, tem mais, é bem menos. A gente vê o que acontece, cada partido lançando 40 pré-candidatos a vereadores em cada um, quer dizer, gente boa, que merecia estar lá, mas que a gente sabe que de cada partido vai eleger um ou dois o mais votado, né? Então, é uma democracia, mas a gente sabe disso, você sabe disso, que a cúpula ali, o pessoal sabe quem são os vereadores que vão ser eleitos, porque eles têm os cabeças onde eles investem, onde eles putaram para trabalhar em cargos, deram os espaços, né, deram a logística política, então eles colocam pessoas boas, como esse ano que vai ter quase 1000 candidatos em Natal, pessoas boas, mas só se elege 29. Quer dizer, hoje acabou aquela coisa de coligação, não pode mais, cada partido é um só, então o eleitor tem que ver cada partido, tem que ver que a eleição é importante o caráter de cada pessoa, mas para ver quem se preparou, quem trabalhou, quem está ali, que você está votando para realmente chegar lá o voto, se a pessoa fez por onde. Porque a eleição é só agora nesse ano, no final do ano, mas quem está sendo candidato já tem que preparar para valorizar, está fazendo seu trabalho para valorizar o voto daquela pessoa de confiança que está dando o voto e você tem chance de chegar lá. E não só para ser usado pelo sistema, né? Isso. Eu acredito que a maioria das pessoas são honestas e grande parte dos candidatos aos vereadores tem boas intenções, mas isso, o problema não é só isso. Você tem inúmeros problemas começando dos próprios partidos, né? Os próprios partidos já têm ali os seus candidatos preferenciais. Às vezes você tem um grande nome, uma pessoa boa, uma pessoa que tem um vasto conhecimento da sua comunidade, que tem ideias excelentes para levar para a Câmara, para ser discutida, mas talvez ele sirva ali só de esteira, né? Como se fala no interior, para levar voto para o mais votado, para o preferencial do partido. Para o mais votado, né? Para o mais votado. E o que é isso? Isso é reflexo de quê? A meu ver, isso é reflexo do nosso grande espaço das eleições, das pessoas não saberem o que é a importância do seu voto, o que é votar, o que está na democracia, o que é votar. Então, quer dizer, eu acho que cada vez mais é necessário a participação das pessoas, discutir política. Eu fico ainda abismado com pessoas que dizem assim, eu não discuto política, religião e futebol. Ora, nós somos um país... E a política está aí no dia a dia, né, definindo a nossa vida. Exato, nós temos 5 vezes campeão do mundo, somos um país imenso, católico, agora bastante evangélico, mas a religião está enraizada na raiz das pessoas, e a política também. E como é que você não discute isso? Você tem que discutir, você não tem que brigar, você não tem que matar as pessoas por causa de política. Aproveitando aí, qual é a discussão hoje no Brasil? É que tem comunismo e tem os fascistas. Meu Deus, não existe comunismo no Brasil, não existe fascismo. Nós temos uma república democrática, temos partidos de esquerdas que acham que o governo tem que interferir mais e temos partido de direita que acha que o mercado ele é que rege, tem que ficar mais livre, o governo não é para se meter tanto. Então é essa a questão, não existe comunismo. Então a gente vê pessoas que dizem que são politizadas, discutindo que é comunista, que o outro é fascista. Pelo amor de Deus, a discussão não é essa. Partido, sim, que é um ponto importante para a reforma política, é reformar a legislação dos partidos. Nós temos aí partidos que têm donos, é o cunhado, o irmão, a sogra, a irmã, todas na direção, recebendo o fundo partidário, e eles escolhem quem se elege, um ou outro é que aparece aí como surpresa, né? Então a maioria a gente já sabe quem vai se eleger, que eles colocam lá um filho de um prefeito do interior que foi cometido por improbidade administrativa, ele lança um filho aqui em Natal, um nome que ninguém conhece, coloca 40 candidatos, você vota em fulano, está elegendo ele lá, que está lá. Então cada partido já tem os seus lá escolhidos, um ou outro consegue aparecer uma vez ou outra. Então é importante mudar o partido.
Partido quer dizer partilha, a sociedade é uma partilha, cada um entidades participando dos partidos, e não aí essa legislação que tem hoje, que deixa um dono do partido, colocando toda a sua diretoria, recebendo dinheiro do fundo eleitoral. Não é para receber dinheiro nosso, o dinheiro é para ir para a saúde, educação, cada partido é para se autofinanciar, é um órgão privado e não recebendo dinheiro aí para vir lá milhões e ele investir em quem quer, gasta 500 mil num e 10 mil, 5 mil no outro. Isso não existe. Aí fica difícil, aí chama democracia. E quando vai discutir política, vai discutir comunismo, que não existe no Brasil. Então, quer dizer, a gente tem que evoluir muito. Essa questão de comunismo, fascista, direitista, hoje, quer dizer, as pessoas hoje não discutem mais, elas querem ter razão. Eu digo aqui que você é feio, então eu tenho que provar, a minha verdade é essa verdade e acabou, a gente não vai discutir mais absolutamente nada. E se você disser o contrário, eu vou me aborrecer com você, talvez até lhe dar um tiro. Quer dizer, hoje é preciso que a gente acalme os ânimos, baixe a bola, respiremos, e passemos a discutir política de fato, de verdade, não discutir picuinha, coisinha, quem é vermelho. Ora, mas outro dia eu disse aqui, eu estou enclausurado aqui há 70 dias, eu e Socorro, a gente não sai de casa para nada. Viu, Brito? Um abraço aí para Socorro, para sua neta. Nós temos quantos minutos aí? Só a equipe técnica aqui. Volta aí para Brito. Eles vêm me falar aqui numa plaquinha e você continua o raciocínio. Certo, não, eu estou dizendo o seguinte, eu estou enclausurado aqui há 70 dias, não saio para canto nenhum. Outro dia eu desci aqui, rapidinho, que moro aqui em frente à padaria, fui na padaria e vesti uma camisa da seleção brasileira eu acho da Copa da África. Aí quando eu desci, o cara, saiu um bolsominion. Quer dizer, uma camisa está ali definindo a sua posição política, que besteira, que a gente precisa acabar com isso, a gente precisa discutir os grandes dramas da população, precisamos discutir a água que fica parada na frente da sua casa. Eu perdi o motor do meu carro outro dia, assim, passei em frente ali a beber, bati o motor do carro, porque o carro ficou nadando. Quer dizer, a gente precisa discutir coisas que beneficiem ou que traz traumas para a sociedade como um todo, mas discutir a cor da camisa que eu visto, eu tenho medo agora de sair à rua com qualquer roupa branca, o cara vai dizer que eu sei lá, é o que eu sou da ONU, aí é complicado. Então, por isso, sabe, professor, principalmente professores, eu acho que a gente também que trabalha em comunicação tem um grande papel de discutir política todo dia, de conversar sobre política todo dia, mesmo que as pessoas não gostem, muita gente não gosta, às vezes as pessoas são até ríspidas com você, quando você às vezes eu publico aqui alguma coisa no blog, faço uma publicação, as pessoas vêm falando rispidamente comigo, não, me calma, eu fiz só uma publicação, não opinei, mas vou opinar, agora eu vou opinar e digo o que eu penso. É isso que eu acho que a gente tem que fazer, conversar mais sobre política. E aproveitar aqui, Brito, também, eu falei aqui que não existe comunismo no Brasil, não existe fascismo, isso é fato, mas a gente também tem que ter um pouco mais de paciência, principalmente com quem pensa lá da extrema esquerda, da extrema direita, que chega para cima de você, analise, tenha um pouco, né? Porque não adianta também complicar, porque a coisa já está tão ruim, tão radical, então vamos ter um pouco mais de paciência, escuta mais aquela pessoa, deixa ela desabafar, no momento que abrir espaço, você vai conscientizando, mostrando que não se resolve, não adianta nem ir para a extrema A, nem a extrema B, tem pessoas boas no comunismo, que aqui não existe, tem pessoas boas do lado da esquerda, que acha que o Estado tem que intervir mais na economia, tem pessoas boas de direita, que acha que o mercado é que tem que ser mais aberto. Agora, você não pode para ir só para o mercado, nem só para o Estado dar tudo, porque quebra, nós não temos condição, infelizmente, de atender a todos. Então, a gente é necessário que a gente escute as pessoas também, mesmo aquela que está achando que no Brasil tem comunismo, aquela que acha que no Brasil tem fascismo, você escute um pouco mais, porque a coisa está tão difícil que se a gente quiser contribuir e orientar, a gente tem que respirar, né? Eu faço esse apelo a todos aí, né? Tem muita gente consciente que absorva mais aquela ali e depois vá conversando. Porque se a gente deixar de lado e ficar calado, aí os maus vencem. É exatamente nessa linha que eu vou e nessa linha que eu trabalho.
Eu, aqui no Facebook, eu sou bastante ativo, todo dia eu estou publicando, escrevendo, e tem muitas pessoas, muitos bolsonaristas que entram e tal, e aí amigos e pessoas ligadas mais à esquerda ou centro-direita, dizem assim, por que você aguenta tanto? Tira esse povo daí, deixa... Não, rapaz, o exercício da democracia é ouvir todos. Isso não quer dizer que fulano está errado, o lado B está certo, o lado A está errado. Não, daí você pode tirar algumas ideias e juntar e ter uma coisa comum. Mas na hora que você vê só um lado, você é tão radical quanto o outro, meu amigo. Verdade. E o clima é esse no Brasil. Então, isso tem que parar, a gente tem que evoluir, né? Cada um que contribuiu, se o que você votou, não honrou seu voto, a culpa é dele. Se você fez sua parte, você teve a boa fé, você foi lá votar, né? Então você não é culpado, você fez a sua parte. Agora, se está errado, da próxima vez não vota. E se errou, e se alguém chegar para cima de você, porque você sabe que votou em A ou B, que ganhou e que fez errado, e vir para cima, você tenha calma, porque explique que quem errou não foi você, tá certo? O que a gente não pode é ver o erro e continuar elegendo com erros, com corrupção. Isso a gente não pode admitir. Exato, porque nunca mais no Brasil, né? Na verdade, de qualquer maneira, de uma maneira ou de outra, as pessoas votam no que você diz. As pessoas votam na sua fala, nos seus projetos, nas suas ideias. Se você chegou em algum lugar, na Câmara, no Senado Federal, na Câmara Federal, ou na Assembleia Legislativa, não fez, a culpa não foi de quem votou, a culpa foi de você que não fez. Então, quer dizer, eu vejo assim pessoas dizendo... eu votei em fulano, quero mais votar em ninguém. Não faça isso. Aí não tá faça isso, ajudando está abrindo espaço exatamente para essa pessoa. Exato, você está abrindo espaço exatamente para aparecer os maus políticos. Se você bate a porta no político, ele acha bom, ele diz pronto, e você diz eu não vou mais votar, ele acha bom, diz aquele ali não me perturba mais. Agora se você falar, eu vou pensar em quem eu vou votar, que é o correto, aí ele fica apreensivo, porque se você não votar nele e escolher alguém, você vai terminar tirando o mau político. Só tira escolhendo alguém. E fiscalizar. Nós estamos aí no final. Eu gostaria que você falasse um pouco aí do lançamento aí do seu livro, Brito, aí do blog do Brito, jornalista conhecido em todo o Rio Grande do Norte, né? Eu já falei do meu livro, Os Modelos do Universo através dos Tempos, né? Do geocentrismo ao universo inflacionário, passando pelo Big Bang. Está à venda aí nas principais livrarias, aí, quando reabrir, no Natal Shopping, no campus universitário, na banca do Nordestão. E Brito fez um lançamento aí das suas caricaturas, né? Também das chargezinhas, né, que você faz. Passa aí para o pessoal, que nós estamos aí no minuto final, e depois a gente marca um outro encontro aí, faz uma outra live. Certo. Primeiro agradecer a vocês aí que tiveram essa paciência conosco. E esse projeto, a gente tem um projeto de lançar um livro com 100 caricaturas de artistas e artistas da música nacional e internacional. E, como houve essa pandemia, nós não tivemos condições de fazer o lançamento com o livro impresso. Então, a gente fez e-books. Eu fiz um e-book, isso está no nosso site lá, as pessoas querem entrar para comprar. E todo dia eu publico uma série da Chai chamada Milícia no Divã. E as pessoas na internet pediam, Brito, faça um livro. Esse também era um projeto da gente fazer um livro impresso. Mas fomos impedidos pela pandemia, que você não pode juntar gente, então seria um fracasso total você imprimir um livro e com o lançamento não aparecer ninguém. Então a gente colocou esses 2 livros, 100 caricaturas de artistas nacionais e internacionais, e que esse livro é extremamente importante para quem gosta de desenhar também. Na verdade são 200 caricaturas, por exemplo, eu desenhei Martinho da Vila, aí tem uma caricatura do Martinho da Vila preto e branco. Eu vi a minha, viu? Eu vi a minha. Você tem, né? Você não está lá, você não é artista, você não canta, né? Não toca violão. Vou chamar Manel, que Manel toca. Mas mandou a caricatura para mim, dos políticos, né? Mandei. Você tem uma caricatura aí. Eu gostei, fiquei bem bonitinho. Vou mostrar aqui no próximo programa. No próximo programa eu vou trazer a minha. Aí, para quem desenha, tem essa caricatura, por exemplo, Martinho da Vila, que eu estava falando, tem uma colorida, que se você quiser, e tem uma preta e branca para quem
gosta de desenhar, pintar e ver lá, lá como rascunho. E o outro livro é da série Milícia Rio de Van, uma charge que a gente faz diariamente, que as pessoas nos pediram para fazer um livro. Quando é que você vai fazer um livro? Eu resolvi fazer, e como eu disse antes, por causa da pandemia, a gente tentou fazer no e-book. E está lá no nosso site, lá para vender, você compra através de cartão, lá pelo Pague não sei o quê. No nosso próximo programa a gente mostra, aqui na próxima live, a gente mostra isso, e nós vamos entrar também na discussão da eleição, né? Esse ano os partidos não podem mais se coligar, cada um vai ter que lançar seus próprios vereadores, né? Então antes eles se juntavam, você votava num partido, elegia um vereador de um outro partido, um vereador que às vezes você nem gostava, mas só é eleito o mais votado de cada partido, e você votava numa pessoa boa, mas que ele jogado de última hora, não estava preparado, né? Então é o que chama voto útil, você tem que pesquisar, e esse ano vai ficar mais fácil, porque sem a coligação, cada partido vai ter que apresentar seus vereadores. Os números, os 2 primeiros números, são 5 números, os 2 primeiros números identificam o partido, você vai saber qual é o partido e quem são os candidatos que tem lá, e se tem alguém com estrutura grande, para você não estar votando num e eleger o outro. Então você tem que escolher alguém e também ir para frente, de batalha por frente, pedindo voto para essa pessoa para ser a mais votada, porque senão vai ser bem votado, mas não ultrapassa lá os medalhões, né? Então você procure bem ver quais são os partidos, vai ficar mais fácil, já que não tem mais coligação, e no próximo programa a gente vai falar aqui sobre eleições 2020, sobre o quociente eleitoral, o que é quociente eleitoral, muita gente chama de coeficiente é física. Quociente eleitoral, nós vamos ver o que é sobra de vagas, como é que se elege esses vereadores. Então a gente vai fazer um estudo aí, e mostrando também aí as candidaturas a prefeito, né? A dificuldade aí que estão hoje aí os prefeitos com mandato, a renovação que deve existir, como na eleição passada, deve acontecer muito esse ano. Então a gente vai discutir o próximo programa muito sobre a eleição 2020. Hoje falamos bem no início sobre o papel do vereador, e no próximo programa nós discutiremos eleição em 2020 e mais alguns temas. Brito, passo para vocês para a consideração final, agradecendo ao jornalista Brito. É o blog do Brito, tá? Vai lá, acessa blog do Brito, ok? Professor Ozian aí de Química acompanhando. Pessoal, nós temos 2 Facebook, que cada Facebook só aguenta 5 mil. Eu tenho um com 5 mil, tem 2 mil seguinte, o outro fez também 5 mil, estourou, e a gente só colocou num dos Face e num dos Instagram. Então, próxima vez a gente está no YouTube também, próxima vez a gente coloca em mais redes sociais. Brito, seu boa noite aí para todos que nos acompanham. Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando, e obrigado, professor, pela oportunidade. Espero que a gente no próximo programa esteja aqui mais preparado para discutir com vocês, e vocês aproveitando aí a audiência, sua audiência, que tem muito, quem quiser ver nosso livro, basta entrar lá no blogdobrito.com.br e lá tem todo o nosso material a seu dispor. Então, obrigado e até a próxima. Valeu, Brito, obrigado, fica com Deus. Olha aí, tem aí no nosso aí, ó, o nosso blog, o blog do professor Luiz Carlos, mais de 1000 aulas gratuitas, divulga aí, viu? Nem o governo faz isso, ó. Nós temos aí mais de 1000 aulas gratuitas, é só acessar aí o blog do professor Luiz Carlos Noronha, Luiz com S, tá aí o nosso endereço, mas pesquisando blog do professor Luiz Carlos Noronha, são mais de 1000 aulas, nós temos mais de 2 milhões de acessos, a gente agradece primeiramente a Deus e os alunos por acreditar aí no nosso trabalho, na nossa confiança, com mais de 2 milhões de acessos e mais de 1000 aulas gratuitas aí, ó, blog do professor Luiz Carlos, tá? Mais de 1000 aulas gratuitas para vocês, beleza? Vai lá, acessa. Eu vou sair um pulinho aqui, ó, vou aí no Arena das Dunas, o Arena das Dunas aí atrás, ó, Robson Semog aí, ó. Vou jogar lá uma peladinha, correr um pouquinho hoje, viu? E na próxima semana voltamos com mais uma live. Obrigado a todos e fiquem com Deus. Um grande abraço.